Olá, boa noite. Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um Acerto Legal que hoje está mais do que especial, já que estamos contando com a ilustre participação do professor Fábio Azevedo, que conversará um pouquinho conosco sobre um tema muito importante: primeiros socorros e acidentes domésticos. Boa noite, professor Fábio, seja muito bem-vindo ao Acerto Legal. Já disse e repito que é um enorme prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Luciana. Eu aqui agradeço a oportunidade de participar do programa. Agradeço a todos também a audiência. O nosso programa hoje ele vai estar repleto de assuntos relacionados ao socorro, ao atendimento de emergência, primeiros socorros. É importante sempre ressaltar que primeiros socorros ele tem um conceito. Aliás, tem vários conceitos para primeiros socorros, mas tem um que eu gosto muito, que diz o seguinte: primeiros socorros são procedimentos simples e imediatos prestados por quem está no local do acidente com duas finalidades. Manter a vítima viva, é claro, e impedir também o agravo, não piorar o estado dela. Então, esse princípio eu gosto muito, esse conceito eu gosto muito, porque ele fala de simples e imediatos. Então, são procedimentos que quem vai realizar é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa mais próxima de você, pessoas que acompanham idosos, pessoas que tomam conta de crianças. Nesse momento que vivemos uma quarentena em que tem muita gente em casa, os acidentes domésticos têm aumentado bastante e o deslocamento até as unidades de saúde passa a ser um risco a mais. É importante que a gente saiba definir o que é realmente uma necessidade de levar ao hospital e o que a gente consegue na hora manobrar da melhor forma para que essa pessoa não precise se expor no hospital. Então, dentro dos nossos assuntos, tem lá a parada cardíaca, o infarto, o AVC, ferimentos e hemorragias, as questões relacionadas ao engasgo, que são muito importantes, principalmente em crianças também. Então, o pessoal que tem criança em casa hoje vai ter informações bem pertinentes à vida e ficar mais tranquilo de saber que, não preciso sair correndo, não preciso me apavorar. Eu posso fazer isso ou aquilo e eu já vou conseguir com segurança atender essa criança. Então é isso, Luciano. O pessoal de casa gosta bastante e a gente vai conduzindo aqui dentro do que a gente estipulou de roteiro, mas as perguntas, e aí fica a seu critério como a gente vai fazer com as perguntas. Ok. Professor, eu gostaria de dar boa noite para as pessoas que já estão entrando e assistindo o nosso programa, como a Beth Medeiros, esteticista. Eu sempre falo da Beth porque é uma pessoa fabulosa, professor, fabulosa. E é parceira aqui do programa, já ofertou alguns prêmios em alguns sorteios realizados aqui no Acerto Legal e ela está sempre presente. É muito bom. Gostaria de dar boa noite também para o Adilson Tamura. Eu sei que os dois têm crianças em casa, tanto a Adilson quanto a Beth Medeiros, então, com certeza, esse programa, o encontro de hoje, será de grande valia para os pais e também para aqueles que têm idosos dentro de casa, não é, professor? Já que nós falaremos sobre quedas e tudo mais, e vamos conversando sobre esse tipo de tema durante a live. Bom, o que fazer diante de um acidente doméstico? A pessoa caiu, a pessoa escorregou, a pessoa se queimou. Então, a pergunta é o que fazer? Porque, normalmente, professor, as pessoas ficam nervosas, elas ficam desesperadas. Então, qual é aquela dica básica que o professor tem para passar para a pessoa que está ali desesperada, não sabe como reagir, não sabe como proceder? Chega a ser uma retórica isso, porque a gente fala assim, jamais entre em pânico. Isso é uma grande dica, né? Jamais entre em pânico. A primeira coisa. Como controlar isso, né? Então, são os 3 pilares do atendimento bem feito. Jamais entrar em pânico. Se você não consegue, pula essa. Pensa na conduta que você vai executar e pensa na consequência de cada conduta. Tipo, se eu fizer isso, será que vai ser melhor ou vai ser pior nesse atendimento? E se eu correr logo para o hospital, é melhor? Mas ele não está respirando. É melhor eu tentar fazer uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar aqui no local? Então, essa decisão ela tem que ser rápida,
Uma pessoa que não respira e o coração não bate, por exemplo, ela tem poucos minutos de sobrevida se você não fizer nada. Então, a dica maior de todas é devagar, porque eu estou com pressa. Não pode ser nem estabanado, mas também não pode ser lento demais. E, obviamente, lembrar que o serviço de emergência 192, ligar para a emergência é o primordial. O serviço especializado ele tem sempre prioridade no atendimento, que é o nosso SAMU. Perfeito. O professor Fábio Azevedo é militar da ativa da Força Aérea Brasileira. Nós estávamos até conversando aqui nos bastidores que já dividimos algumas turmas há alguns anos, então é sempre um prazer reencontrar os meus colegas aqui na Acerto Legal. É profissional da saúde, é socorrista pela Cruz Vermelha, já foi coordenador do Departamento de Socorros da Cruz Vermelha, já desenvolveu vários projetos voltados para primeiros socorros, como a criação dos primeiros socorros comunitários e o curso de atendimento pré-hospitalar. Inclusive, já recebeu várias premiações, dentre elas a moção de honra da Alerj e a medalha de mérito da Defesa Civil. Nossa, que mini currículo, porque eu tentei resumir esse currículo ao máximo. Parabéns, professor. Isso tudo, essas moções, todo esse reconhecimento significa o seu empenho e dedicação ao que faz. Então, antes de qualquer coisa, parabéns. Obrigado, Luciana. É importante também ressaltar que esse serviço ele sempre foi voluntário. E não só eu, como muitas pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que dedicaram o seu tempo livre em ajudar o outro de forma voluntária. Então, é muito gratificante ter estado com essas pessoas e que a gente possa incentivar outras pessoas a fazerem os trabalhos voluntários, que são muito bacanas e ajudam bastante a nossa sociedade. Então, ok, eu gostaria de dar boa noite para o mestre Claudiunes, que está aqui presente conosco, nos prestigiando, para Ângela Castro, obrigada pela sua participação. E vamos começar falando de parada cardíaca, professor. Como identificar que uma pessoa teve ou está tendo parada cardíaca e, o mais importante de tudo, como proceder? É interessante que essa é a maior dúvida de quem está atendendo. Ai, meu Deus, será que ele está respirando? Eu sou pai de 2 filhos e quando os filhos estão doentes, né, a gente sempre dá aquela olhadinha assim, pô, será que está respirando? E aí eu falo para você, como é que você vê se teu filho está respirando? Qual o processo? Você põe a mão nele, você chega perto dele? Normalmente não. A gente observa o movimento do tórax e do abdômen, se está mexendo. Então, se está mexendo, não, está respirando, está tranquilo. Esse é o atendimento que deve ser feito à pessoa. Então, eu queria separar na cabeça de quem está vendo e ouvindo a gente 2 tipos de vítimas que o coração não bate e ela não respira. A vítima oriunda de um trauma, que é uma vítima que foi baleada, esfaqueada, atropelada, explodida, enfim. É uma vítima de trauma, é um caso. Ela pode estar sem respirar e o coração dela pode estar sem bater. E a vítima clínica, que é a nossa abordagem aqui. É a vítima de casa, é aquele famoso do nada. Do nada, a pessoa parou de respirar e o coração dela parou de bater. Alguns falam até assim, brincam, dizendo, professor, o fulano teve um treco, o fulano teve um troço, o fulano teve um piripaque. Então, o treco, o troço e o piripaque são as principais causas de parada cardiorrespiratória nas vítimas clínicas, que não são aquelas vítimas traumáticas. Então, é importante a gente separar isso para quem está vendo a gente ouvindo não achar que ele vai aprender um procedimento aqui, que ele vai executar, por exemplo, no atropelamento, né, no acidente com veículos, uma queda de um prédio, né? Então, são procedimentos diferenciados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar o movimento do tórax dessa pessoa. Se o tórax está mexendo, se tem movimento, expansão torácica, abdominal. Então, assim que você perceber que tem movimento torácico, bom, ele está respirando. Se ele está respirando, obviamente, o coração dele está batendo. Ora, essa pessoa provavelmente desmaiou. Então, se ele desmaiou, o que a gente pode fazer de imediato? Elevar os membros inferiores. Pegar os pés, as perninhas ali e fazer uma elevação leve, em torno de 30 graus em relação ao chão, e aguardar para ver se esse olho vai abrir. A pessoa, em princípio, vai aumentar o fluxo de sangue no cérebro, ele vai acordar.
Caso ele não acorde com essa manobra, ou até mesmo simultaneamente essa manobra, surge uma outra dúvida. É para dar açúcar para a pessoa ou é para dar sal? Ou é melhor não dar nada? É uma dúvida muito comum mesmo. Sim, claro. E fica uma briga, né? Você vai dar açúcar e grita o outro do lado. Não, não dá não, que ele pode ser diabético. Aí se você vai dar sal, aí o outro grita, não, se ele foi hipertenso, não pode dar sal. E essas pessoas... Professor, desculpa lhe interromper. Para as pessoas que estão entrando, agora na live, nós estamos falando sobre parada cardíaca, como identificar se uma pessoa está tendo ou teve parada cardíaca e como proceder, como prestar esse primeiro atendimento. Pode prosseguir, professor, por favor. Fazendo um release aqui. Como é que eu sei que a pessoa está em parada cardiorrespiratória? Ela não respira e o coração dela não bate. Olhando para o movimento torácico e abdominal. Se não tiver movimento, você pode pôr até a mão ali para você perceber melhor, com mais sensibilidade, se está tendo movimento. E aí eu falei do caso se está tendo movimento. Se tem movimento, você levanta um pouquinho as pernas e aguarda para ver se ele vai responder, se ele vai abrir os olhos, se mexer. Se isso não acontecer, você vai colocar o açúcar no dedo e vai esfregar na gengiva da pessoa. Por que o açúcar e não o sal, Fábio? Porque a hipoglicemia, ela mata. E quem faz hipoglicemia, por incrível que pareça, é o diabético. Então não tem problema nenhum você esfregar o açúcar na gengiva da pessoa. Esse é o procedimento se a pessoa estiver respirando. Agora, se ele não estiver respirando, você vai iniciar de pronto as compressões torácicas e, obviamente, acionar o serviço médico especializado. Essa é a ideia. Aí vem a pergunta também, como é que eu inicio essas compressões torácicas? Aonde eu aperto e como eu aperto o tórax dessa pessoa? Para isso, eu tenho um amigo aqui que vai ajudar a gente. Ver se consegue enxergar direitinho aí, Lu. É o Bob. Todo mundo tá vendo aqui? Tá cortando o Bob. Tá cortando agora o Bob. Sim, o Bob tá visível. Deixa eu chegar mais para trás para aparecer o Bob. Ótimo. Tá vendo o Bob? Vou trocar de lado com ele aqui para facilitar. Tá vendo o Bob? Então, esse aqui é um manequim perfeitamente. De treinamento. E o local onde você vai fazer essa compressão é exatamente da linha do mamilo para baixo. É no meio do peito, nesse osso aqui no meio, tá vendo? No externo. Você vai fazer a compressão exatamente aqui, ó, nessa região. Percebe a linha entre os mamilos, de um mamilo ao outro. Na parte inferior, para baixo aqui, você vai fazer a compressão aqui. E vai fazer essa compressão como? Bom, alguns falam calcanhar da mão. Eu não sei se que mão tem calcanhar não, porque calcanhar é um nome que vem do osso calcâneo, que é no pé. Mas as pessoas dizem que isso aqui, vulgarmente, é o calcanhar das mãos. Então, o calcanhar da mão que vai se acoplar no meio do peito da pessoa e empurrar para baixo. Agora, é claro, se a pessoa tiver 70, 80 quilos, você vai ter que entrelaçar os dedos e apertar com as duas mãos para dar mais força. Sempre com o cotovelo esticado, totalmente esticado, e fazendo o seu movimento apenas com o quadril. Numa profundidade de pelo menos 5 centímetros para afundar esse tórax. Ou seja, é forte. É para empurrar com força, para baixo, perpendicular ao chão. E essa pessoa tem que estar no chão. Não adianta fazer na cama. Se estiver na cama ou no carro, tem que colocar a pessoa no chão e empurrar para baixo. Numa velocidade entre 100 e 120 compressões por minuto, que seria o ritmo dessas compressões. Tem uma música famosa, não é do seu tempo nem do meu, do Bedinsky, não é do nosso tempo, que é Stand Alive. E essa música ela tem em torno de 107 BPM, se eu não me engano, e ela é usada no mundo todo como referência para o ritmo das compressões. Então, já sei, eu vou afundar 5 centímetros do tórax dessa pessoa, bem no meio do peito, utilizando a minha mão, o calcanhar da minha mão. Se for uma pessoa maior, usar outra para dar apoio. Vou me debruçar sobre a pessoa, para pôr o meu peso em cima dela, e fazer no ritmo do Stand Alive. Stand Alive. Se não souber cantar a música, não tem problema. Você fica ali só no mantendo o ritmo e lembrando a música. Fábio, eu vou fazer isso aí até quando? Eu vou fazer isso aí até chegar ao socorro que eu já liguei. Ou pedir alguém para ligar.
Tá certo. Perfeito, perfeito, professor. Até fiz algumas anotações aqui. Conseguiu entender, Luciana, como é que funciona? Eu consegui entender, e daqui a pouco eu vou compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas, porque realmente o conteúdo é muito importante. Tem uma outra dúvida que a pessoa tem, que é muito engraçada, porque a pessoa fala assim, tá, e se eu tiver dúvida se ele está respirando ou não? Aí eu falo para ele, Então, ué, se você está com dúvida, você faz a compressão assim mesmo. faz assim mesmo, exatamente. Perfeito, Na dúvida, professor. você faz a compressão. Maravilha. Vamos lá, professor. Fiz uma pergunta aqui que também pode ser dúvida de algumas pessoas, né? Pelo menos foi minha. Como saber se a parada cardíaca foi causada por um problema no coração ou por asfixia por engasgo? Bom, em princípio, se você chegou ao local, né? As pessoas falaram para você, pô, Fábio, do nada a pessoa caiu no chão aqui, e eu olhar para essa pessoa e ela tiver com os lábios arroxeados, com a face arroxeada, ela provavelmente engasgou. E isso tem alguns vestígios, né? Ou um pedaço de pão, ou alguma coisa próxima que caiu ao chão junto com ela, na hora que ela se asfixiou. A partir do momento que a pessoa não respira, o coração dela também vai parar. Ela vai parar de respirar e o coração em seguida vai parar. É igual a pessoa que o coração simplesmente parou, tendo um mal súbito. Então, a forma de você saber se ela está com obstrução das vias aéreas ou se ela está com uma parada cardíaca por mal súbito é a face arroxeada e os lábios, né, cianóticos logo no início desse processo. Eu não precisaria muito. Perfeito. Se você diminuir um pouco a respiração, você já fica bem arroxeado. Então já é assim, é um sinal de que a pessoa ela está com obstrução das vias aéreas e não é um caso de mal súbito. Tá, Fábio, mas para mim não faz a menor diferença, mas faz diferença no atendimento. Se a pessoa for em engasgo, você vai fazer a compressão e vai inspecionar a boca da pessoa. Para, se tiver visível, você retirar o objeto. Mas a gente vai falar de engasgo mais para frente. Daqui a pouquinho. E muitas pessoas, elas confundem a parada cardíaca com o infarto, não é verdade, professor? Porque a pessoa, ela infarta, e aí, se ela infartou mesmo, o coração dela vai parar. Então, ela vai ter uma parada cardíaca por infarto. É uma das causas, mas não é a única causa. E como ajudar uma pessoa que está infartando? Então, o infarto, ele ocorre por uma questão isquêmica. O que significa isso? As coronárias, as artérias que nutrem o coração, que levam o oxigênio, os nutrientes, elas diminuem a sua luz, elas diminuem por obstrução, devido à formação de placas de ateroma, aquela gordura que a gente conhece, do colesterol, que acaba entupindo essas artérias, ela faz com que o músculo cardíaco receba pouco oxigênio, ou, em alguns casos, nenhum. E aí, se for nenhum, o músculo vai parar, ele morre. Infarto significa morte. Então, o nome é infarto agudo do miocárdio. Está morrendo agora, porque é agudo, o músculo cardíaco, que é o miocárdio. E você já deve ter ouvido falar em pessoas que tiveram vários infartos e nem sentiram, né? Tem gente que fala assim, pô, cheguei no médico com um pouquinho de falta de ar e falou que eu tive 6 infartos. Então, como é que o médico vai saber isso? Ele vê a área necrosada no coração. Então, cada necrose tecidual do músculo cardíaco daquela ali é um infarto. Agora, é claro, se não foi suficiente para comprometer o funcionamento cardíaco, ele vai ter um leve desconforto às vezes. É importante falar isso para que a pessoa não negligencie. Às vezes, um desconforto no tórax, um pouquinho de falta de ar numa atividade que você está acostumado a fazer, está indicando um infarto. São mais de 300 mil infartos por ano no Brasil, Luciano. Mais de 300 mil pessoas infartam por ano no Brasil e 60 mil vão a óbitos. Meu Deus, eu não poderia imaginar que o número fosse tão elevado assim. É um número muito alto. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é um número muito alto. Então, o importante de quem lida com alguém que já tem essa predisposição genética, o que quer dizer isso também, uma predisposição genética? São artérias coronárias mais finas,
mais estreitas por características genéticas. Como tem gente que tem o braço mais estreito, tem a orelha menor, ou tem a orelha maior, tem gente que tem as artérias mais finas. Então, essas pessoas já têm histórico familiar de cardiopatia, elas são uma bomba relógio, né? De uma hora para outra. Se ela não se cuidar, que é o exercício físico regular, orientado por um profissional de educação física, uma alimentação mais regrada e o acompanhamento médico adequado, ela pode sim ter um infarto, e quem está do lado tem que reconhecer isso o quanto antes, e o quanto antes levar essa pessoa para o socorro especializado. Levar, eu digo levar, não é aguardar, não, é levar, porque tem que ser muito rápido. Mas é claro, se no translado essa pessoa parar de respirar, o coração dela parar de bater, nas condições que a gente já falou anteriormente, ela vai parar o carro, vai pôr a pessoa no chão da rua, vai ligar para o 192, dizer onde está e fazer o procedimento que a gente acabou de passar, que é das compressões torácicas. Não se transporta a vítima em parada cardiorrespiratória. Ah, tá certo, professor. Professor, em relação ao AVC, como identificar que uma pessoa está tendo AVC? O AVC, diferente do infarto, ele pode ser também hemorrágico. Ele pode ser isquêmico, pelo entupimento, mas ele pode ser também hemorrágico. Tanto no infarto quanto no AVC, não é indicado você deitar a pessoa. Ou seja, jamais deite alguém com suspeita de infarto ou de AVC. A grande sacada desse atendimento é o reconhecimento rápido e o encaminhamento rápido à unidade de saúde. E se tiver a parada cardiorrespiratória, fazer o que a gente ensinou. No caso do infarto, a pessoa vai ter aquela dormência irradiada para o lado esquerdo, uma dor opressiva no peito, mas como eu já havia dito, pode ser apenas um leve mal-estar, já pode estar indicando o infarto. Não negligenciar é uma decisão inteligente. No caso do AVC, como o problema tem a ver com o cérebro, a pessoa pode ter vários sinais ou sintomas. Visão turva, olhar compenetrado, ela pode ter uma dificuldade de fala ou uma fala enrolada, dificuldade de motricidade, de compreensão, ela pode apresentar... isso pode acontecer nos dois olhos, ou em um lado ou outro, uma perda do movimento da face, né? Uma atrofia da musculatura facial, e é sempre de um dos lados, ou dos dois lados também, pode acontecer. E existe uma escala para você detectar isso, conhecida como escala de Cincinnati. Em Cincinnati, as pessoas morriam muito de AVC, e há muitos anos atrás criaram essa escala. Essa escala são 3 verificações simples que se faz com alguém com suspeita de AVC. Que verificações são? Primeira verificação, peça para a pessoa sorrir. Então, se a pessoa sorrir de forma simétrica, você vai para a segunda avaliação. Se ela sorrir e um dos lados não sorrir, tipo, um lado vai e o outro não vai, e ela fica assim. E ela não sabe muito o que está acontecendo. Então, é importante que quem aplica o teste não entre em desespero, né? Olhar a pessoa torcendo a boca e já se desesperar, isso vai fazer com que a vítima fique mais desesperada ainda. Então, é sempre com calma, não entre em pânico, pega a pessoa, põe no carro e leva para a unidade de saúde mais próxima. Caso ela sorria simetricamente e você ainda esteja desconfiando dela estar tendo um AVC, peça para ela elevar os membros superiores à frente do corpo simultaneamente. Ou seja, os 2 braços, peça para ela elevar os 2 braços à frente do corpo. Se um braço for e o outro não for, vai para o hospital também. E nesse caso, a vítima, ela vê, obviamente, que ela consegue de um lado e não consegue do outro, e ela normalmente acha que você está achando que ela está brincando. E ela vai falar para você, pô, não estou brincando, por favor, me ajuda, eu não consigo mesmo. E você, depois de assistir essa live, já sabe que não vai brincar com esse tipo de procedimento. E, lógico. Por fim, se a nossa vítima eleva os 2 membros superiores simultaneamente, mas ainda estou achando que ela está esquisita, eu peço para ela repetir uma frase simples, do tipo, não se ensina truques novos a cachorro velho. É uma frase simples
e essa frase tem nos manuais. Não necessariamente precisa ser essa frase. Você pode pedir para a pessoa falar o endereço completo, o nome completo, e ela já vai ter dificuldade. É o momento em que leva para o hospital. Inclusive, antes de falar aqui, porque o professor não consegue ver os comentários das pessoas, então vou ter que falar esses comentários. Mas antes de falar esses comentários, eu já passei por essa situação. A minha avó praticamente teve um AVC diante de mim, eu não sabia como proceder. Então, assim como aconteceu comigo, eu sei que acontece com uma infinidade de pessoas. Por isso que é tão importante esclarecer esse assunto e levar esse tipo de conhecimento para que mais e mais pessoas tomem conhecimento e possam ajudar a salvar vidas. Bom, gostaria de dar boa noite aqui para o Veliman Denilson, para o Fábio Gomes. O Fábio Gomes, ele comentou que 70% das pessoas que morrem em casa morrem por infarto. 99% das pessoas que presenciam não sabem o que fazer, infelizmente. É verdade, é o que nós estávamos comentando aqui. A Beth Medeiros, esteticista, falou que o pai dela teve AVC, que estava conversando normalmente com ela e, de repente, ficou com os olhos fixos e parou de falar. Situação desesperadora. E que foi muito assustador, ele foi socorrido às pressas e ele ficou com sequelas de fala e movimentos do lado direito. Muito bem, então a pessoa fez os testes, seguiu esses 3 passos e identificou que a pessoa ela está tendo um AVC. O que a pessoa tem que fazer, professor? Levar imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Chama, não tiver carro, pede o vizinho, pede um socorro na rua. Quanto antes essa pessoa der entrada na unidade de saúde, maior será a possibilidade de sobrevida, tanto do infarto quanto do AVC. O meu xará, o Fábio Gomes, conheço, é bombeiro, é salva-mar, e tem conhecimento sobre o assunto. Você viu aí os percentuais de óbitos são grandes, né? E o percentual das pessoas que não sabem o que fazer também é grande. Então a ideia não é... Primeiro ponto, não negligencia os sinais e sintomas que a gente comentou aqui, e não leva direto para o pronto-socorro. Levar para o hospital. Agora, é claro, você pode simultaneamente fazer a ligação para o 192, repito isso com certa ênfase, porque a pessoa que te atendeu, o médico da regulação, ele também vai te orientar. Inclusive o hospital mais próximo. Tem um aplicativo chamado AVC Brasil, que ele já te dá a localização e já diz qual é o hospital mais próximo e já dá um alerta para o hospital que está indo uma pessoa com AVC para lá. É bem interessante. É o aplicativo gratuito, né, do Ministério da Saúde, é o AVC Brasil. O Fábio Gomes está aproveitando a oportunidade para enviar um abraço para o professor. Bom, vamos falar agora sobre queimaduras. Antes, professor, mais alguma observação acerca da AVC ou já podemos partir para queimaduras? Podemos partir para as queimaduras. Muito bem. Queimaduras. Existem queimaduras de 1º grau, 2º grau, 3º grau. O que proceder em caso de queimadura? Como proceder em caso de queimadura? Você leu uma pessoa que está também acompanhando a gente, que é a Ângela Castro. A Ângela foi da Cruz Vermelha Brasileira há muitos anos, mas muitos anos. Tive a honra de trabalhar com ela, uma pessoa que sabe muito. E recentemente, a netinha dela teve uma queimadura na coxa. Nossa! Foi uma situação com comida que tapou-se a panela, o vasilhame, e ainda estava muito quente, tinha acabado de ser feito, ela continuava com os gases, né, liberando os gases da temperatura, e ela com aquela vasilha na mão e a criança na outra, quando os gases estouraram a tampa, entornou e acabou fazendo uma queimadura na coxa da menina. Até orientei, falei com ela sobre a possibilidade de um dermatologista olhar com os olhos mais especializados, né? Até para não ficar marca, até porque é uma menina e tal. Então a queimadura ela é muito traumática, principalmente se queimar a face. É muito grave uma queimadura de face, não só por comprometer as vias aéreas, que comprometeria a vida, mas também pelas deformações que geram. Lá na Força Aérea é referência o Hospital do Galeão para tratamento de queimados, e eu tive visitando lá algumas vezes. É muito triste a pessoa com o rosto deformado, faz várias cirurgias para tentar recuperar.
Essa evolução do grau da queimadura, ela muitas vezes não se dá no primeiro momento. Então, ela é uma avaliação secundária. Se for de primeiro, segundo ou terceiro grau, essa avaliação é secundária. O que a gente tem que focar no atendimento ao queimado é um conjunto de coisas. Por exemplo, acabei de falar, se queimou a face, se inalou fumaça fervente e isso comprometer a respiração, se queimou as mãos, os pés, que são parte do corpo, que são funcionais, grande gravidade queimar mãos e pés, queimar os olhos, principalmente se for produto químico nos olhos. A gente está numa onda de álcool, né? Álcool para lá, álcool para cá. Sim. E o álcool, as pessoas deixam no carro, e às vezes o carro fica no sol, né? Às vezes não, é comum o carro ficar no sol o dia inteiro, você está trabalhando, e quando você vai, a primeira coisa que você entra no carro é pegar o vidro de álcool. A grande maioria é de apertar, então menos pior. Agora, se for de rosca, quando você fizer esse movimento de rosca, ele pode... São vapores de álcool em cima dos seus olhos e causar uma queimadura química grave nos olhos. O ideal é que você não transporte essa pessoa com queimadura química nos olhos. Primeiro, remova todo o produto químico sob água corrente. E tem uma dica, porque ninguém aguenta ficar com o olho aberto debaixo da bica, né? Então, a dica é você pôr um copo e aí deixar a água da bica cair no copo. Simultaneamente, você vira o copo com a pessoa, né, no olho, assim, deixa eu ver se eu consigo fazer. E sempre colocando o olho afetado embaixo, para não sair o produto do olho e pegar no outro, né? A não ser que seja nos dois olhos, mas se não for, você põe sempre o olho afetado embaixo e mantém ali pelo menos uns 15 minutos de água corrente até remover todo o produto. Então, essas queimaduras, as mais comuns do dia a dia do lar, elas não são químicas, né? Apesar do álcool ter uma participação muito grande na vida do brasileiro. Do brasileiro não, hoje de uma forma mundial, o álcool está fazendo parte do kit de casa. Mas as queimaduras térmicas são as mais comuns e, em princípio, você tem que resfriar o local lesionado em água corrente, manter ali embaixo da água corrente a área afetada por 1, 2 minutos, porque ela impede o processo de queima, vai parar aquele processo de destruição celular e alivia a dor. Tem 2 problemas graves na queimadura. É o choque hipovolêmico, que por diminuição do volume de sangue, e o choque séptico, que é por infecção. Quando a queimadura destrói a pele, e a pele considera-se pele o muro do quartel. Se destrói a pele, o inimigo entra, né? As bactérias, então eles vão entrar na pele. Então é importante que você faça o resfriamento da região, jamais utilize gelo para resfriar, porque o gelo ele também é uma queimadura térmica, ele vai queimar também. Os caseiros, como pasta de dente, borra de café, manteiga, isso não é aconselhado fazer. Você vai à água corrente e proteger. Uma coisa que você tem em casa que pode usar com tranquilidade é o PVC de cobrir comida. Aquele plástico filme, sabe? Que cobre os potes de alimento. Você enrola aquele plástico na área queimada. E na queimadura térmica existem as pomadas, né? Caladril, Nebacetin, essas pomadas de uso caseiro que podem ser aplicadas. Não negligenciando. Tem pessoas... Fala. Sim, professor, perdão. Tem pessoas que passam óleo de cozinha e falam que é eficaz, então isso é mito. É mito, né? O caseiro é sempre complicado. Uma coisa que eu sei que dá certo, eu não deveria nem falar isso aqui como profissional de saúde, mas uma coisa que eu sei que dá certo é a clara de ovo. A clara de ovo. Não é? Você põe a clara de ovo sobre a queimadura e ela meio que se adere ali, e além de fazer uma barreira física para que as bactérias não entrem, então não contamine a região, ela também tem colágeno, ajuda na restauração da pele. Mas o que eu ia dizer é que você não deve negligenciar uma queimadura. A pessoa deve ser levada ao hospital para uma avaliação médica para ver o grau de gravidade daquela queimadura. E observe sempre se a vítima respira e se o coração bate, que isso é sempre o mais grave. Lembrando que choque elétrico também é queimadura. E eu diria que uma das queimaduras que mais assusta a gente é quando ela é oriunda de uma descarga elétrica. Nesse caso, quem vai atender tem que estar primeiro, obviamente, desligar a corrente elétrica, não tente ser um super-herói e pegar a pessoa que está tomando uma descarga elétrica,
desligar, se não souber onde desliga, procurar quem saiba, ou usar um material não condutor de energia, como borracha, madeira seca, para afastar a pessoa daquela corrente elétrica. Feito isso, em alguns segundos aquela corrente se dissipa, não coloque logo a mão na pessoa, porque ela pode estar ainda com carga energia, então em alguns segundos ela dissipa aquela energia, e aí você vai fazer a verificação se a pessoa respira e se o coração bate. A queimadura em si vai ser o menor dos problemas. O maior problema é a descarga elétrica passar da área onde eu toco. A eletricidade é sempre assim, ela vai daqui de onde eu toquei e buscar um aterramento. Se essa corrente passar pelo meu coração, há uma possibilidade dela fazer o meu coração parar. Então, quem vai atender uma vítima de choque elétrico, que é também considerado um tipo de queimadura, ficar atento na respiração e no batimento cardíaco. Se não estiver respirando, o coração não estiver batendo, iniciar os procedimentos de reanimação. Maravilha, professor. Excelente dica, excelentes dicas essas que o professor está passando. Professor, intoxicação com produtos de limpeza, o que fazer? Bom, o produto de limpeza, dependendo do tipo de produto, a intoxicação ela se dá por inalação, por ingestão ou por contato, né? Você fala do produto de limpeza relacionando sempre a ingestão. A ingestão de qualquer tipo de substância, seja um produto químico, seja um alvejante ou um medicamento, a ideia é que seja provocado o vômito. Primeira coisa, nada de dar leite, também tem o caseiro, aquele mito do dar leite. Né? Tem sim. Dar leite para tudo. Então a ideia é você provocar o vômito. Só tem um cuidado em provocar o vômito. Se a substância ela for corrosiva, se ela tiver um poder de destruição da mucosa gastrointestinal ou da mucosa gastroesofágica. Então, nesse caso, para você provocar o vômito, é difícil, porque quando normalmente a criança que faz isso, né? Ela ingere esse produto destrói essa mucosa, se aloja no estômago, e ao provocar o vômito, no retorno desse produto, eu aumento o poder de absorção dele para dentro do meu corpo. E eu não quero que isso aconteça, que eu crie um problema sistêmico. E os medicamentos para intoxicação desse tipo de produto, normalmente é o xarope de IPCA ou o carvão ativado, porque o carvão ele tem essa propriedade. Até pouco tempo no Rio de Janeiro, utilizaram o carvão por conta da geosmina na água, não sei se você acompanhou. O carvão ele tem essa propriedade de puxar para ele o que não presta. Então usa-se o carvão ativado. Não é o carvão pegar na churrasqueira e botar na garganta da pessoa, por favor. É aquele carvão, mas não é dessa forma. Ele é um medicamento que se usa em kit de primeiros socorros. O carvão ativado e o xarope de PCA. Também procurar o médico com rapidez. E todos os produtos industrializados têm no seu verso, no seu rótulo, ou o antídoto ou o telefone do centro de intoxicação para que seja feita a ligação o quanto antes e receber a melhor orientação. Maravilha, professor. Gostaria de registrar o comentário do Denilson Velleman. O Denilson Velleman me parece que estudou com o professor lá na Cruz Vermelha, está deixando aqui um grande abraço, não apenas para o professor, como também para a Cláudia Magalhães, que foi sua instrutora na Cruz Vermelha. E o Velleman, ele, além de ser meu cliente lá no escritório, ele também é youtuber. Ele tem um canal de sucesso que é o Dene com Você. Daqui a pouco eu consigo trazer ele para fazer uma live aqui comigo também. Estou à disposição também. Sim. E ele fez cursos lá na Cruz Vermelha. O Fábio Gomes, quando nós estávamos conversando sobre sobre o choque, que o professor falou que tem que desligar e tudo mais, não pode chegar perto da vítima de imediato, não pode tocar na vítima de imediato, justamente por causa daquela descarga elétrica, e ele comentou aqui que é importante retirar a vítima de perto do agente causador. Esse foi o comentário que ele fez aqui. Bom, professor, mais alguma observação acerca das queimaduras ou podemos partir para as quedas? Só complementando aí o que o Fábio Gomes falou, agradecer também a participação dele. É muito importante esse conhecimento a gente disseminar,
a grande sacada de qualquer tipo de queimadura é você efetivamente afastar a origem. Então, se a queimadura é térmica, eu vou resfriar. Se a queimadura é elétrica, eu vou desligar a energia. Se a queimadura é química, eu vou remover todo o produto químico. E assim sucessivamente. Então, retirar a origem da queimadura é a primeira conduta. E detalhe, Luciano, um detalhe que eu esqueci aqui que é importante. Como essa área queimada ela vai edemaciar, ela vai inchar, é importante retirar joias, bracelete, pulseira, relógio, aliança, anel. Senão você vai criar um outro problema na pessoa, que é um ferimento. Olha só que interessante. Muito bom conversar com um profissional. Ele comentou aqui que foi sobre queimadura. Perdão, Fábio. Então, nós falávamos sobre queimadura quando ele fez esse comentário. Professor, podemos partir para as quedas tão comuns com quem tem idosos dentro de casa? Ou mais alguma observação sobre queimaduras? Não, podemos. Bom, então quem tem idoso dentro de casa tem que ter uma atenção redobrada. Qual o procedimento em caso de queda, professor? Bom, primeiro eu vou falar da prevenção, né, que é importante. Eu tenho pais idosos também, e esse cuidado, ele é importante. As barras de proteção no banho, até aquelas cadeiras retráteis embaixo do chuveiro, para que o idoso possa sentar, para lavar os pés com segurança, próximo ao vaso sanitário, ou até mesmo na pia lavar o rosto. A gente acorda assim meio com a visão enuvecida e vai lavar o rosto, muitas vezes pode bater com a testa na própria pia, desequilibrar. Então é importante essas barras de proteção. E o idoso tem sempre aquela pergunta: ele caiu porque quebrou ou ele caiu e a perna dele quebrou? Principalmente as mulheres, por conta da osteoporose. É um tipo de fratura, uma fratura patológica, onde o osso fica tão poroso que ele não sustenta o peso do corpo e o osso quebra. É a partir do osso quebrar, a pessoa cai. Ela não caiu e quebrou a perna, ela caiu porque a perna quebrou. E nem foi a perna. É muito comum o colo do fêmur. Então, é bem no quadril, que é onde sustenta o corpo todo da pessoa. 2/3 do nosso peso corporal, ele está da cintura para cima. Então, o fêmur, ele tem 2 colos, né, 2 alças, que encaixam no nosso quadril, e aquela parte óssea, ela sustenta todo o peso do quadril para cima. E é exatamente onde a osteoporose mais tem ação. É no osso do braço, aqui no rádio distal, na lombar e no colo do fêmur. Bom, a queda, a gente já entra no trauma, né? O grande problema da queda é a manipulação. Você manipular alguém que caiu. Esse é o grande problema. Até que ponto eu manipular essa pessoa, eu vou realmente estar ajudando ou agravando o processo? Bom, a maior dica é você achar sempre que quebrou. Porque se você achar que não foi nada e tentar induzir a pessoa a levantar, pode piorar a situação. Então é até importante, um procedimento novo agora, é você não pegar a pessoa, você orientar a pessoa a ela ir se ajeitando e tentar levantar sozinha, porque ela sabe medir a dor dela. Se você pega para ajudar e levanta, você não mede a dor. Então você pode fazer uma força no lugar machucado e acabar agravando. Então orientar a pessoa e você só meio que apoiar a pessoa para ela ficar mais confortável. Mas o ideal é que você, não sabendo aonde é a fratura, principalmente numa queda, a fratura pode ser de quadril, uma fratura no quadril ela é muito grave devido ao fluxo de sangue na região. Então a manipulação de uma vítima de fratura de bacia pode levar a uma hemorragia grave caso um osso desse venha a romper uma artéria calibrosa. Então a ideia é deixar a pessoa no local, aguardar o socorro especializado. Então tem 3 dicas também para essas quedas, que pode ser uma entorse, uma luxação, uma fratura. Independente de qual delas seja, o ideal é que você estabilize a pessoa. O que significa isso? Ver se ela respira, se o coração dela bate, se os ferimentos foram limpos e se foi feito curativo. Depois feito isso, você vai imobilizar o segmento. Se for membro superior, pode ser feito uma tipoia. Se for membro inferior, você pode usar o membro que está bom como anteparo para o membro que está ruim, prendendo um no outro. Lembrando sempre de trazer o membro bom em direção ao ruim. E não pegar a perna que está quebrada e arrastar para a perna que está boa. E ali prender.
E se for muito necessário, e com a ajuda de muitas pessoas, você elevar essa pessoa, pôr lá no veículo e levar ao hospital. Se não for muito necessário, aguarde o socorro no local. Não estou falando de quebrar um dedinho, quebrar um punho, não. Estou falando de você quebrar um quadril, quebrar a coxa, uma lesão na coluna, por exemplo, onde a pessoa vai relatar que não consegue mexer os dedos dos pés, nem das mãos, às vezes, e não tem sensibilidade na região. Você vai beliscar ela ou puxar o cabelinho, ou tentar espetar um alfinete, e ela vai relatar que não está sentindo nada. Isso indica uma lesão na coluna. Então, nesse caso, bote um cobertor em cima da pessoa, mantenha ela aquecida e não movimente essa pessoa em hipótese alguma. Maravilha, professor, maravilha. Professor, e a pessoa que está se engasgando? Como proceder em caso de engasgos? E aí vem o engasgo, né? O engasgo a gente vai falar da criança, do bebê, na verdade, que é o maior problema, sempre as preocupações. Eu sou muito abordado por mães. Pô, professor, me ajuda, minha filha engasgou, eu meti a boca, suguei o catarro pelo nariz dela com a minha boca mesmo, fiz certo. Eu sempre pergunto, salvou? Não, salvei, então tá certíssimo. Porque no momento do desespero, o instinto de mãe acaba superando qualquer ciência. Ela age por instinto e salva a criança. Então, o que leva uma criança a engasgar? Os alimentos, pipoca, nozes, feijão, bala, brinquedos danificados, que ele possa tirar uma pecinha. E eu quero que você foque agora, Luciana, na prevenção disso. Sim. Ensinar a criança desde cedo a não pôr nada na boca. Eu sei que é difícil, porque a fase oral, né, segundo Sigmund Freud, é do desenvolvimento, trazer as coisas na boca, mas tentar educar a criança ao máximo para não pôr nada na boca. Os brinquedinhos que comprar, vou comprar logo de 3 a 8 anos, porque meu filho é muito espertinho. Aí você compra um brinquedo inadequado para aquela idade, então pode ter peças soltas. É perigoso isso na mão de uma criança. No meu tempo era bala soft. A bala soft, ela acha até que acabaram com essa bala, porque 99% das pessoas que eu conheço, elas engasgaram com a bala soft, eu fui uma delas. Né? Então, a prevenção, ela está muito nisso. E detalhe, o engasgo ele pode ser parcial. E o engasgo parcial, onde a criança consegue tossir ou produzir algum tipo de som, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que a mãe leve a criança ao hospital, não tente remover o objeto. Porque na tentativa de remover, ela pode obstruir total, então uma conduta inadequada. Às vezes você olha, e tá aqui, vou tirar esse carrinho. Então, se ele está tossindo, emitindo som, mesmo que muito incomodado, ou com o lábiozinho já um pouquinho roxo, leva ele sem mexer na boquinha da criança, sem fazer nenhum tipo de procedimento. O procedimento ele deve ser feito apenas por obstrução total das vias aéreas. Então, se ela obstruir totalmente, onde a criança não consegue emitir nenhum tipo de som, não consegue tossir, a orientação é que seja feita pancadas nas costas, entre esses dois ossos aqui, que são os ossos das escápulas, com o famoso calcanhar da mão. Eu nem sabia que isso aqui era calcanhar e nem sabia que ele tinha tanta utilidade para salvar uma pessoa. Então, com o calcanhar da mão, mantendo a criança inclinada para baixo, utilizando a gravidade, e a boquinha dela aberta. Então, você prende aqui, deixa eu ver a melhor posição para orientar o pessoal. Mantém a boquinha da criança aberta, ela inclinada para baixo, põe no braço, no antebraço, e bate entre as escápulas 5 vezes. 5 pancadas, viro ela de barriga para cima e olho para ver se o objeto já em pinça eu consigo remover. Não consegui remover, ela continua sem respirar, eu faço 5 compressões no meio do peitinho dela, igual as compressões que eu mostrei no outro manequim. Faz uma linha imaginária entre os mamilos e na porção inferior, mas no meio do peito, faça as compressões com 2 dedinhos. Pode utilizar o anelar e o dedo médio, ou o indicador e o dedo médio. Pressiona 5 vezes e inspeciona a boquinha da criança. Então, ela vai ficar nesse ciclo, né? 5 pancadas, 5 compressões. 5 pancadas, 5 compressões.
Se ela perceber que a criança perdeu a consciência, está inconsciente, não respira, o coração dela não bate, ela vai ter que soprar. Vai soprar 2 vezes na boca. Aí, como é um bebezinho, né, de 28 dias até 1 ano de idade, a minha boca, ela vai selar o nariz e a boca da criança. E eu vou soprar o ar da minha bochecha. Eu não posso soprar ar demais. Eu sopro 2 vezes e olho de novo a cavidade oral para ver se o objeto já apareceu. Se não apareceu, eu faço 30 compressões. E vou ficar mantendo agora esse novo ciclo de 2 ventilações e 30 compressões torácicas até o socorro especializado chegar ou até que eu consiga visualizar o objeto e removê-lo com o dedo em pinça. Caso a criança seja maior de 1 ano de idade, utiliza-se uma manobra conhecida como manobra de Henlich. É o alemão Henry Henlich. Ele perdeu um filho de 2 anos de idade, engasgado. Então, ele desenvolveu uma tosse forçada, que nada mais é do que uma compressão subdiafragmática. Você faz uma compressão com a mão fechada entre a cicatriz umbilical e esse osso do meio do peito aqui, que é o osso externo. O finalzinho desse osso e a cicatriz umbilical. Na boca do estômago, falando vulgarmente. Na boca do estômago, você faz um movimento na forma da letra J, para dentro e para cima. Isso é feito também no adulto. Então, maior de 1 ano de idade, utiliza-se a manobra de Henlich por trás da pessoa, e aí um adulto, você usa a outra mão para dar um apoio e faz o movimento na forma da letra J na boca do estômago, para dentro e para cima, no movimento único, não é em 2 tempos não, para dentro e para cima, não, é um J, fazer de uma vez só e aguardar que esse objeto seja expulso por essa compressão subdiafragmática. Isso nas pessoas com obstrução total. Se ela estiver tossindo, é porque o ar está passando, orienta ela a continuar tossindo, estimule a tosse, que ela vai expulsar o objeto. Se a criança vomitar, ótimo. Se a criança chorar, melhor ainda. Significa que está tudo bem. Nossa, que aula, hein, professor? Espero ter sido bem claro para quem está nos vendo e nos ouvindo. Sim, com certeza. Muito, muito bom mesmo. Professor, em relação àqueles objetos afiados ou a cortes, como proceder? A pessoa está cozinhando, ela foi lá e se cortou. O que ela tem que fazer? Bom, todo mundo que está na cozinha com a faca, ele deveria ter uma luva de aço, né? Aquela luva de cozinheiro. O ideal seria uma luva só, você põe aquela luva de aço, de anéis de metal, para você não se cortar. Mas infelizmente não tem como. Não tem como, né? Não tem jeito, vira e mexe uma lasca no dedo. Então, Sim, exatamente. Voltando ao que eu havia dito com relação à pele ser o muro do quartel, num ferimento eu tenho 2 preocupações. Uma é a hemorragia e a outra é a infecção. Então, independente do tipo de lesão que eu tive, se ela não tem uma hemorragia de grande vulto, a minha preocupação ela tem que ser com a contaminação, com a infecção. Então, a ideia é limpar o local com água e sabão logo. Primeira coisa que você vai fazer, se cortou, não necessariamente com a faca, qualquer tipo de corte, você vai, primeira coisa, lavar com água e sabão, para evitar qualquer tipo de contaminação. Agora, se você tem um sangramento, e esse sangramento é de grande vulto, a ideia é que você faça um tamponamento. O de pequeno vulto, você também vai fazer o tamponamento. O problema é que o de grande vulto, você não vai lavar com água e sabão antes de tamponar, você vai tamponar primeiro. E tem sempre aquela pergunta, mas eu vou usar minha mão desnuda assim? O ideal é que você tenha uma luva de procedimento. Mas não tenho isso em casa, ninguém tem, eu estou na rua. Se for alguém da sua família, eu tenho certeza que você, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, você vai pôr a sua mão desnuda mesmo e vai estar pouco se lixando para o risco de contrair uma hepatite B ou HIV, não vai se preocupar com isso. Agora, se for um estranho, é claro que é mais complicado. Você pode comprimir com um pano limpo, a própria camisa, dobrar bem, enrolar e comprimir com a camisa, ou orientar que a própria pessoa comprima o ferimento. É a única coisa que vai parar aquele sangramento, é comprimindo.
Se for membro superior, né, as mãos, antebraço, você pode elevar esse membro, que aí dificulta a circulação e favorece o processo de hemostasia, esse processo de coagulação do sangue espontaneamente. Mas você vai estar ajudando, tamponando. Se você tiver em casa um kit de primeiros socorros, uma gaze, etc., e colocar essa gaze sobre o ferimento, se ela encharcar, não é ideal que você tire essa gaze. É como se você estivesse arrancando a casca do machucado. Você vai ter que pôr outra por cima e continuar pondo por cima e comprimindo cada vez mais até parar esse sangramento. E fazendo isso, se deslocando já para a unidade hospitalar. Lembrando que se for uma secção de artéria calibrosa, né, um ferimento muito grave, não adianta levar para as unidades de pronto atendimento, tem que levar para o hospital de referência. Né? Aqui no Rio de Janeiro, um Salgado Filho, um Souza Aguiar, um Getúlio Vargas, um hospital de grande porte, que é o caso também das vítimas de atropelamento, vítimas de acidentes de colisão, carro versus moto, ônibus versus moto, caminhão versus carro. São acidentes de ordem mais grave. Perfeito, professor. E o professor tem... Duas coisas, ferimento, preocupação sim. com a contaminação, lavar com água e sabão e proteger com curativo, que pode ser o curativo pronto. Se for um sangramento muito grande, tamponar de pronto e encaminhar a pessoa ao hospital o mais rápido possível. Maravilha. Mais alguma observação? A perda de sangue até 750 ml de sangue é como se fosse uma doação. Não tem alteração fisiológica importante que vai comprometer a tua sobrevida. É claro que eu não posso negligenciar. Rapidamente eu tenho que agir. Mas não é para você se desesperar. Porque 750 ml, para quem olha assim, imagina você pegar 2 latas de refrigerante e jogar assim em cima de você de sangue e chegar perto de alguém. A pessoa vai se apavorar. Mas não se apavore que isso não significa que é muito sangue. Só vai gerar uma alteração fisiológica entre 15% a 30%, grave a partir de 30%, e se chegar a perder metade do sangue, a pessoa pode vir a óbito. Nossa, que situação, hein? Professor Fábio Azevedo, muito obrigada. Adorei esse bate-papo. Já acabou? Já estamos com quase 1 hora de live, professor. O tempo passa muito rápido mesmo. O professor tem um treinamento específico para o teste de aptidão física e também tem treinamentos voltados para essa área de primeiros socorros? Tem sim. A empresa Treinamentos FA, ela trabalha com treinamentos em sua magnitude. O foco é a segurança do trabalho e dentro da segurança do trabalho, os primeiros socorros vão estar presentes em diversas normas, como o trabalho em altura, NR35, a NR10, que é a parte elétrica, quem mexe com caldeira, enfim, pilhadeira. Todas as normas regulamentadoras que o Ministério da Economia agora, que atinge também o trabalhador com a extinção do Ministério do Trabalho, que eles exigem, os fiscais exigem, elas têm o primeiro socorro. Então, a empresa, a FA Treinamentos, ela promove o treinamento tanto das NRs, quanto de primeiros socorros para residências, que eu fiz muito. As pessoas contratam, eu tenho um filho pequeno, eu tenho minha sogra, eu tenho minha babá, eu quero que treine todo mundo aqui. E a gente vai. Que maravilha, hein? Condomínios também é muito comum solicitar o treinamento de primeiros socorros. Então, é uma atividade, o profissional de saúde, na educação física, por exemplo, é obrigatório o profissional de educação física ter treinamento de forma bianual, a empresa também faz esse treinamento para o profissional de educação física, e para quem mais quiser, vai ser sempre um prazer entrar lá no site, que é o Treinamentos FA, treinamentos no plural, FA de fabioazevedo.com.br, vai no contato, manda uma mensagem para a gente. E quais são as redes sociais, professor? No Instagram, o Treinamentos FA também está presente lá, e no Facebook, o Fábio Azevedo. Pode procurar por mim e tirar qualquer dúvida que você quiser, e a gente vai estar à disposição. Professor Fábio Azevedo, muito obrigada por sua participação aqui no Acerto Legal. Já falei e repito que foi um enorme prazer recebê-la aqui no programa. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estiveram presentes aqui conosco e dizer que na próxima terça-feira temos um encontro marcado aqui na página do Acerto Legal às 20 horas. Palavras finais, professor? Bom, espero que você nunca precise usar
os procedimentos que eu acabei de ensinar para você. Mas que, se for necessário, você faça a diferença, sendo usado, na verdade, como instrumento da vontade de Deus, porque só Deus dá e tira a vida. Então, na verdade, a gente é usado como instrumento da vontade dele. Quem assistiu essa live agora está apto a ser usado como instrumento da vontade de Deus para garantir a vida de quem precisa. Quero agradecer a você, Luciana, pelo convite. Eu estava com saudade de te ver lá no curso que a gente dá aula junto. Espero Sim. Em breve, né, acabar essa pandemia, que a gente possa voltar à sala de aula. Exatamente. E agradecer a presença de todos, Fábio Gomes, Denilson, a Ângela, o Yunes, Claudio Yunes, meu irmão. Agradecer a todos. Ele está aqui fazendo alguns comentários, dizendo que estava muito bom. Gostaria também de agradecer a participação do Adilson, da Ângela Castro e de todos que participaram conosco. Manda um abração para todos, Luciana. Tá bom, tá bom. É isso aí, pessoal. Então temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas. Professor Fábio, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.